paz. A paz do Senhor, estamos quase finalizando a nossa viagem. Através do mundo de missões e evangelismo. Hoje, a lição número 11. Uma nova estação. Enviando para missões. Enviando para missões. Nesta lição, estudaremos sobre a igreja que envia missionários. Este modelo é encontrado na igreja de Antioquia. Vamos dar uma olhada à lição 7. A igreja da Antioquia. A igreja de Antioquia é considerada uma igreja que envia. O chamado de Deus é para a igreja enviar obreiros para a colheita. Esse é o chamado de Deus. E para que a igreja envie obreiros para a colheita. Romanos 10, versículo 13. Fantástico versículo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o grande alvo que nós temos. Que todos possam invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque é a única forma de sermos salvos. Mas ele pergunta, como, porém, invocarão aquele em quem não crerão? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Se não forem enviados, como eles pregarão? O chamado de Deus é para a igreja enviar obreiros para a colheita. As boas novas precisam ser ouvidas. Alguém tem que compartilhar as boas novas. O corpo de Cristo, a igreja, ela tem que enviar obreiros para compartilhar as boas novas. Pessoas estão morrendo ao redor de nós. Elas precisam ouvir que somente em Cristo há salvação. Uma igreja que envia, ela sabe que o fardo, o peso para enviar passa, mas é resultado do ministério de oração e jejum. Atos 13, 2 diz, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Uma igreja que envia sabe que é possível enviar. Se nós começamos a pensar no natural, nunca faremos nada. Precisamos crer que Deus vai suprir as necessidades, abrir as portas para de fato concretizar o envio constante de pessoas a ganhar novas cidades para Cristo. O Espírito Santo é aquele que chama as pessoas para atenderem o ID. O Espírito Santo chama ao mesmo tempo a igreja para enviar. Toda a igreja deve ser sensível para ouvir o chamado constante do Espírito Santo. Ele chama as pessoas para atenderem o ID. Ele chama a igreja para enviar. É a nossa tarefa, a nossa responsabilidade. Por que temos que ir? Por quê? Primeiro, porque o perdido não pode ouvir falar de Cristo se não houver missionários para pregar. Romanos 10, 14, lemos de novo, diz, como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Por que temos que ir? Porque Cristo nos ordenou a ir e fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19, a grande comissão tem que estar assim em nossa vida presente 24 horas do dia. Jesus disse com toda a autoridade que ele recebeu nos céus e na terra, diz, ide, portanto,
e fazei discípulos. Tem duas partes que devem estar presentes. Não é somente o ir, o fato de ir. Você precisa ir e fazer discípulos. Caso contrário, 1 ano, 2 anos, somente indo ao campo missionário e não fazer discípulos é quase uma viagem turística. Precisamos ser sérios com a missão. Temos que ir e fazer discípulos. Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Somos responsáveis pela salvação do mundo. Por que temos que ir? Porque Cristo já foi antes. Deus enviou o seu Filho. João 3,16 diz, Deus amou de uma forma tal ao mundo que deu o seu Filho, o unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que temos que ir? Porque somos responsáveis. Missões são nossa prioridade. Devemos ser envolvidos, estar envolvidos regularmente em missões. Ezequiel 3,17 até o 19. Quando fala, Deus fala claramente a responsabilidade que nós temos de anunciar o Evangelho. Filho do homem, versículo 17, Ezequiel 3. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Olha que diz, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Versículo 18. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá. É verdade, morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Versículo 19. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele certamente morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Somos responsáveis pela salvação dos perdidos. Cristo nos resgatou para anunciar essa mensagem de salvação à humanidade. Por que temos que ir? Porque esta é a visão da igreja. Esta é a visão da igreja de Deus. Somos responsáveis. Romanos 14, versículo 7 até o 12. Eu quero ler todos esses versículos. Somos responsáveis diante de Deus. Romanos 14, versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Versículo 11, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Por que temos que ir? Esta é a visão da igreja. Joel 3,13.
lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. O mundo precisa de Deus e nós somos os responsáveis de anunciar esse evangelho. Mateus 9, 37 até o 38. Diz: se dirigiu Jesus a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Por quê? Porque a seara é grande. Hoje o mundo tem mais de 7 bilhões e meio de pessoas que precisam ouvir o evangelho. Por que nós temos que ir? Porque é o desejo de Deus para todo cristão. João 4, 32, 34 diz: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Versículo 34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida, o meu alimento, o meu sustento é fazer a vontade de Deus, porque Ele me enviou a realizar a sua obra. Por que nós temos que ir? Porque Cristo disse: eu construirei minha igreja. Cristo está construindo a sua igreja através das igrejas locais, que são plantadas por missionários ao redor do mundo. Cristo está plantando a sua igreja e quer continuar plantando através de você, através do seu ministério, através da sua igreja, através das equipes missionárias que vocês podem enviar. O mundo está sedento. Precisamos de pessoas que digam: eis-me aqui, eu quero ir. Agora, nossa visão e estratégia global. Nós acreditamos que toda a igreja local, ela tem pelo menos estas 3 responsabilidades. Pelo menos. Toda a igreja local é responsável por ganhar o perdido na sua cidade. Toda a igreja local é responsável por ganhar o perdido na sua cidade. Toda a igreja local é responsável para afetar e impactar a sociedade da sua cidade. Toda a igreja local é responsável para alcançar outras partes do mundo em missões mundiais. A igreja local é responsável por ganhar o perdido, por impactar a sociedade, por alcançar outras partes do mundo em missões mundiais. Devemos ampliar a nossa visão e ver que pessoas sem Deus estão perecendo, porque nós não temos ido anunciar que Cristo pode salvar a vida deles. Agora, a nossa responsabilidade em missões mundiais só será cumprida quando plantamos igrejas ao redor do mundo. Igrejas saudáveis. Igreja que prega a palavra, que discipula, que consolida, que forma, que treina líderes, que forma novos missionários. Apenas pregando o evangelho ao redor do mundo, não podemos cumprir a grande comissão, porque não é somente anunciar, é fazer deles discípulos. Uma vez que as pessoas são salvas, elas devem ser consolidadas e elas devem ser discipuladas na igreja local. A grande comissão só pode ser cumprida quando igrejas locais são plantadas para abrigar os novos convertidos, dando-lhes o alimento espiritual, fortalecendo
o seu crescimento espiritual. Nossa estratégia para plantar igrejas é o modelo de Paulo. É através de equipes em locais estratégicos no mundo. A nossa família transcultural, ela tem várias ferramentas para ajudar no seu programa de missões. Temos os grupos vida, o discipulado dos novos convertidos, a escola de crescimento cristão, o programa de treinamento para gideonita, o curso de pastor missionário, o compromisso de fé para missões. Temos várias ferramentas nas quais usamos, as quais usamos para preparar as pessoas, através da oração, através de contribuir, através do ir, elas possam ter sucesso em anunciar a palavra. Nossos meios de entrada para missões mundiais. A primeira e a mais forte, evangelismo na igreja local. Precisamos ter um evangelismo como a igreja de Jerusalém, um evangelismo agressivo, real, profundo, impactante. Outro meio de entrada para missões mundiais, o programa de treinamento para gideonita. Em que consiste? São 3 meses de treinamento local, combinando estudos de sala de aula com práticas de ministério, projetado para preparar a equipe para seu trabalho em missões. Essa é a primeira parte. A segunda parte, depois deles terem o treinamento local, vem um tempo de 9 a 12 meses no campo missionário, com o objetivo de formar grupos vida, plantar igrejas. A equipe que vai, o pastor e os gideonitas, eles se ocupam com o evangelismo pessoal, com oração intercessória, com jejum e uma rígida disciplina para cumprir o objetivo. Outro meio de entrada que nós temos para missões mundiais, treinar pastores missionários. É muito importante este aspecto para ter sucesso em missões mundiais. Temos alguns pré-requisitos para ser pastor missionário. Por exemplo, a conclusão do programa de treinamento para a gideonita, a escola de crescimento cristão até o nível 6, que ele possa ser ministro divisional, de divisão, há pelo menos 6 meses, que ele tenha uma responsabilidade concreta na igreja que está agora. Porque se ele não ganha almas na sua igreja local, como espera ganhar almas fora? Precisamos treinar no nosso entorno e enviar eles para ganharem o mundo para Cristo. Começando pela cidade na qual estão, plantar uma igreja, que essa igreja ao mesmo tempo possa ter líderes capazes de continuar essa plantação de igrejas, e assim ganhar o mundo. Líderes, treinar líderes que treinem líderes, plantar igrejas que plantam igrejas, enviando para missões. É a parte concreta, específica, a forma de aplicar nossa oração, nossa contribuição. Nós fechamos com esse enviar concreto para missões. Vamos dar uma olhada aqui que nós aprendimos hoje. A igreja de Antioquia é uma igreja que envia. Porque o chamado de Deus para a igreja é enviar os obreiros para a colheita. Essas boas novas que precisam ser ouvidas, precisam ser compartilhadas, alguém tem que se dispor e dizer, eu estou aqui, mas precisa esse alguém ter essa cobertura, pertencer ao corpo de Cristo. Uma igreja que envia sabe que o fardo para enviar passa, mas precisa estar assim presente no ministério de oração e jejum. O Espírito Santo chama as pessoas para ir, o Espírito Santo chama a igreja para enviar. Toda a igreja, o corpo de Cristo, precisa estar sensível ao ouvir, para ouvir o chamado constante do Espírito Santo. Se perguntamos por que temos que ir, porque se o perdido não ouve Cristo,
ele será condenado. O perdido não pode ouvir falar de Cristo se não houver missionários para pregar. Alguém tem que estar disposto para ir, para ganhar eles. Porque Cristo nos ordenou ir e fazer discípulos de todas as nações. Somos responsáveis pela salvação do mundo. Cristo já foi antes de nós. Nós somos responsáveis. As missões deveriam ser a nossa prioridade. Devemos estar envolvidos regularmente em missões. Esta é a visão da Igreja de Deus. Este é o desejo de Deus para todo cristão. Cristo disse, eu construirei a minha igreja. Cristo está construindo a sua igreja através das inúmeras igrejas locais que são plantadas por missionários ao redor do mundo. Mas ainda temos inúmeras pessoas que não ouviram o Evangelho, que não estão sendo discipuladas. Nós precisamos ganhar eles para Cristo. Qual é a nossa visão e estratégia global? A igreja tem responsabilidade. A sua igreja é responsável, pelo menos por estas três coisas, de ganhar o perdido na sua cidade. A sua igreja é responsável. A sua igreja é responsável por afetar, por impactar a sua cidade. Assim como a igreja de Jerusalém impactou e encheu com a doutrina de Cristo. A sua igreja precisa afetar essa cidade. Sua cidade. Toda a igreja local é responsável ao mesmo tempo de alcançar, além da sua cidade, outras partes do mundo através de missões mundiais. A nossa responsabilidade será cumprida quando plantamos igrejas ao redor do mundo. Porque o Evangelho, se somente é pregado, não vai cumprir a grande comissão 100%. Porque as pessoas, quando são salvas, elas precisam serem consolidadas e discipuladas na igreja local para se tornarem novos líderes, com essa sede de alcançar os perdidos. Nossa estratégia é através de equipes em locais estratégicos no mundo. A família transcultural tem ferramentas como os grupos Vita, o discipulado, importantíssimo, a escola de crescimento cristão, que ele vai te fazer amadurecer na sua vida espiritual. Se amadurece através do conhecimento bíblico, se amadurece através do envolvimento no ministério, se amadurece através desenvolver o seu temperamento, seu caráter, que cada vez mais você seja mais parecido com Jesus Cristo. Nós precisamos entender que temos ferramentas. Pessoas na sua igreja estão prontas para ir, mas talvez não sabem como se preparar. Programa de treinamento para gideonitas, curso de pastor missionários. Envolva a sua igreja em compromisso de fé para missões. Que toda a igreja, cada membro da sua igreja, possa participar nesse compromisso de fé. Temos o programa de gideonitas, o treinamento de pastor missionário. Eu quero dizer, enviar para missões será a expressão que você entende a urgência de ganhar as almas para Cristo. Há uma urgência. Está em nossas mãos dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu quero poder ir anunciar. Quero poder levantar equipes da minha igreja com essa sede pelos perdidos, que eles possam plantar novas igrejas, levantar novos líderes, que cidades inteiras possam ser ganhas para Cristo. Hoje eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus coloque essa sede por missões no seu coração, na sua mente, na sua igreja, no seu ministério. Que cada pessoa possa reconhecer que a sua igreja é uma igreja que se preocupa não somente por aqueles que já estão congregando, se preocupa por todos aqueles ao redor que ainda não conhecem o Evangelho. E eles conhecerão através das pessoas da sua igreja.
As outras cidades também ouvirão Jesus Cristo através do seu ministério, através desse fogo que você, quando você está conectado com o Espírito Santo, você não consegue ficar mais no mesmo lugar. Você sai e diz, eu quero fazer missões. Precisa ter o controle de tudo? Não. Precisa ter fé que Deus agirá. Nós temos meios para nos preparar, é verdade. Mas o que acontecerá no campo missionário está nas mãos de Deus. É um passo de fé que a sua igreja precisa dar. Enviar para missões vai ajudar a cumprir o propósito de Deus. Pessoas ouvirão o Evangelho através do seu ministério. Hoje eu oro para que Deus venha a te trazer um renovo na sua vida, um renovo no seu ministério, e que você coloque no coração o desejo de ir para missões. Comece este ano, ainda dá tempo. Comecem hoje a dizer, eu quero poder comunicar à minha igreja que precisamos enviar missionários. Que Deus coloque isso no seu coração e através da sua igreja, cidades possam ser salvas. Eu oro tudo isso em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.